Sônia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de voltar à igreja de Mococa. Hoje de manhã eu fiz um agradecimento à igreja, havia menos pessoas aqui, mas agora eu vou repetir o meu agradecimento. Nós somos muito gratos a Deus e a vocês por terem nos apoiado durante todo o tempo que passamos em Campos do Jordão, quase 2 anos. Foi um tempo muito bom para nós. Talvez alguém tenha ficado assustado de imaginar assim, pastor, eu vou voltar para o Rio depois do culto, a gente só chega amanhã cedo. São 10 horas, né, de viagem, porque o nosso carro costuma ser 8, não é isso, pastor Josias? Mas a gente demora um pouquinho mais, né? E aí, mas não fiquem preocupados não, porque durante 2 anos em Campos do Jordão, quando acabava o culto a gente ia para o Rio, era mais perto. Mas foram 2 anos morando no Rio e em Campos do Jordão. Nós ficamos 4 dias em Campos do Jordão. Da noite de quinta, sexta, sábado até domingo. E aí amanhecíamos a segunda no Rio, ficávamos segunda, terça e quarta. Na quinta já voltávamos para Campos do Jordão. Isso foi uma rotina de 2 anos. O Google Maps, no final de um desses anos, eu acho que foi do ano retrasado, ele mandou um e-mail para mim, dizendo que eu tinha dado 1,5 volta ao mundo naquele período de 12 meses. Porque o meu localizador fica ligado. Eu acho que até o Google Maps se assustou. Você deu 1,5 volta ao mundo, né? Dirigindo. Mas eu louvo a Deus que a única coisa que aconteceu nesses 2 anos quase 2 anos, né? Lá nessa rotina, foi atropelar um javali. Mas o javali sacudiu a poeira, entrou no mato e foi embora. Eu que tive que ficar com prejuízo, consertar a frente do carro. Inclusive, eu tenho certeza que essa igreja também nos abençoou nesse propósito. E eu quero ser grato a Deus pela vida de vocês. Eu tinha constantes contatos dos irmãos. A Renata era alguém que entrava em contato com a gente, né? O departamento de missões como um todo, né? A gente, agora há pouco, estava aqui participando do Ministério de Louvor, e como eu sou grato a Deus pela vida de quem ministrou o louvor aqui, que é uma bênção na minha vida há muito tempo, e durante o tempo que eu tive no campo, também me abençoou muito. Deus abençoe. Queridos, eu quero, antes de começar aqui, dizer uma coisa que eu não posso deixar de dizer nessa noite. Eu estou muito feliz de ver essa igreja, como ela está. Porque a gente anda por muitas igrejas, como parte da diretoria da UISB desde 2020, né? Eu exerci funções junto com o pastor Josias, nós somos colegas na diretoria passada, e nessa agora, ele é da diretoria, eu estou como diretor do DAN. Não deixa de ser a diretoria da UISB, mas da diretoria administrativa eu estive com ele durante 3 anos. A gente roda esse Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, as agendas elas são constantes, né? A gente visita igrejas, a gente está sempre conhecendo novos irmãos. E esse ano, por exemplo, até julho, a gente tem viagem já programada para o sul do Brasil, nos 3 estados, para o Nordeste, na Paraíba, para o Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, que é o projeto do São Braga, que vai acontecer no final do mês de julho. Então, a gente tem ido a muitas igrejas. E olhar para a igreja de Mococa alegra o nosso coração como uma igreja que tem funcionado, tudo muito bem afinado. Não estou falando só do louvor, não. Estou falando da funcionalidade do corpo de Cristo, sabe? Não é elogio, é reconhecimento. As pessoas têm os seus dons e os colocam à disposição do Senhor, né? A gente vê o pastor Josias sentado ali, mas a coisa está andando, né? A engrenagem está rodando, né? Isso quer dizer que ele não é centralizador, isso quer dizer que os dons que Deus deu a cada um de vocês estão colocados aqui a serviço do corpo de Cristo. E isso é ser igreja. Glória a Deus por isso. Minha mãe me ensinou que quando você tiver que falar mal de alguém, amarra a boca de um saco assim, vai lá e fala, joga aquele saco fora para ninguém ouvir, você desabafou e acabou com o seu problema. Mas quando tiver que elogiar, fale isso de público, né? Porque a glória é para Deus, não é para quem a gente está elogiando. Então, glória a Deus pela vida da igreja de Mococa, pela existência dessa igreja, pela importância que ela tem nessa cidade, pela história que ela está construindo aqui, 50 anos esse ano, né? Que seja assim por muitos anos ainda. E falando do pastor Josias, também não posso deixar de dizer
que nos meus grupos seletos de amigos, ele faz parte do grupo mais próximo que eu tenho. Laura sabe disso, é minha esposa, né? Por vezes ela me encontra falando com ele ao telefone, ele que me aconselha, eu divido o pastor de vocês com vocês. Ele me aconselha, ele me ouve, ele ora comigo. Às vezes ele não me responde imediatamente, eu sou meio ansioso, fico esperando. Mando uma demanda para ele, Josias, o que é que eu faço? Olha só o que está acontecendo. E eu fico esperando o pastor Josias me responder, e parece que as coisas não vão andar, e daqui a pouco ele manda uma mensagem. Toninho, aquela voz calma, né? Eu estava orando aqui, e aí vem a resposta, né? Então Deus tem usado muito o pastor Josias na minha vida, e eu agradeço. Eu sei que a minha estada aqui hoje é por conta disso, né? Ele é meu pastor, ele se preocupa comigo, ele sabe da minha correria. Você vai descansar um pouquinho lá em Mococa, fica lá com a gente no fim de semana. Então, glória a Deus por esse momento que eu estou passando aqui com vocês. Você já bebeu água hoje? Quem bebeu água hoje? Duvido que alguém aqui não tenha bebido água hoje, né? No calor desse. Você sabe o quanto que a água faz falta para nós? Você já parou para pensar nisso? Não há vida sem água. É por isso que não se encontrou vida em outro planeta do sistema solar até hoje, porque a Terra ela está num lugar tão privilegiado que a distância que ela tem do Sol é exata para que a temperatura permita que exista água potável. Tem um satélite que está, lógico, né, posicionado em algum lugar do espaço, e ele ficou muito tempo apontado para Marte. Esse satélite ele estava procurando água em Marte. Eles não encontraram, desistiram. Sabe quem está usando esse satélite, que foi um investimento altíssimo para os países que se envolveram nesse projeto? É a companhia Águas do Rio. Eu ouço no rádio, quando estou andando lá no Rio de Janeiro, no meu carro, a propaganda da companhia Águas do Rio. E aí eles fazem uma propaganda dizendo assim, olha, a Águas do Rio está cuidando das águas do estado do Rio de Janeiro. E a propaganda é mais ou menos assim, o satélite que estava posicionado para Marte, agora está posicionado para o estado do Rio de Janeiro. E eles então reaproveitaram o satélite para que ele encontre vazamentos de águas sob o solo do estado do Rio de Janeiro, para que essa companhia consiga ir lá e consertar e acabar com o desperdício de água. Agora você vê, o satélite foi construído, planejado, colocado em órbita para descobrir água em planetas, sobretudo sobre Marte. Ele ficou apontado muito tempo para Marte, desistiram. Não há vida humana até hoje que tenha sido descoberta fora do planeta Terra. E aí esse satélite está sendo subutilizado e agora utilizado para encontrar vazamento de água debaixo do solo. É capaz de outras companhias de água, quem sabe de São Paulo, daqui a pouco querer comprar a utilização desse satélite para fazer o mesmo. Mas a Águas do Rio já comprou lá o trabalho dele. Ele está encontrando vazamentos de água debaixo do solo. Sabe o que eu quero dizer com isso? A água é essencial. Puseram uma água aqui, Sônia, obrigado pela água. Até para pregar a gente precisa de água, né? A gente fala muito. E o título do meu sermão nessa noite é Jesus, a fonte de vida. Se a água é a fonte de vida, Jesus é a água da vida. Se o homem não vive sem água, ele não deveria viver sem Jesus. Porque sem Jesus, alguém está caminhando para a morte. A falta de água leva o ser humano para a morte. É isso que acontece quando pessoas ficam presas em grandes acidentes mineiros, né, debaixo do solo, em trabalho, quando há uma explosão, e eles ficam presos dentro de uma mina. É isso que acontece quando pessoas ficam perdidas na mata e não conseguem encontrar água potável para saciar a sua sede. Fatalmente, em algum momento elas vão morrer. Isso acontece com pessoas no deserto, onde não há água potável. Se elas não tiverem uma reserva necessária para o tempo que vão precisar passar por aquele local, elas vão morrer de sede. Assim são os homens que ainda não tiveram encontro com Jesus. Eles estão caminhando para a morte. Daqui a pouco, eles não terão mais condições de viver, porque a água da vida ainda não está vivendo dentro deles. Queria convidar você a abrir comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu o apóstolo João. Nós vamos abrir no capítulo 4. O Evangelho de João, irmãos,
É o evangelho do evangelismo. Muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra de Deus através da leitura sistemática da Bíblia, mas muito mais através do ensinamento do evangelho, através do evangelho de João. Nós vamos ler 30 versículos aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Eu queria pedir ao pessoal da mídia por aqui em cima. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos todos juntos lerão os pares. Durante esse tempo fique fixando o que a gente vai ler, uma história muito bonita, você já conhece, mas eu queria que você ficasse de pé, se for possível, para que façamos a leitura desse texto. João, capítulo 4, versículo de 1 até o verso 30. Vocês lerão os versos pares, aqui, junto comigo, na versão Almeida Revista e atualizada. Podemos fazer isso? Vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher.
Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade ter com ele. Amém? Feche seu olho. Senhor, essa é a tua palavra. E com certeza, através da leitura dessa palavra, o Senhor já tem falado ao nosso coração. O que nós pedimos é que o Senhor clareie a nossa mente, para entendermos, Senhor, a tua palavra nessa noite. E muito mais do que entendermos, queremos aplicá-la à nossa vida. Queremos receber, Deus, orientações claras dessa palavra inspirada para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Lindo esse texto, né? Que história maravilhosa. Jesus, a fonte de vida. A importância da água, irmãos, é algo que nós não podemos de forma nenhuma questionar. Não há nenhuma teoria qualquer que seja que contradiga essa necessidade que todo ser humano tem de ter para a sua própria vida água, e água em abundância. Os nutricionistas e médicos, de uma forma geral, eles querem nos fazer inclusive beber 2, 3 litros de água por dia. E isso é muito difícil, não é? Quem consegue beber 2, 3 litros de água todo dia, por mais que o dia seja bem quente, a gente precisa, mas nem sempre é fácil. As pessoas idosas precisam ser incentivadas a beber água, porque muitas delas nem sentem tanta necessidade de beber tanta água, mas a água faz bem, a água é necessária, a água é gratuita. O Evangelho de João, como eu disse a vocês, no capítulo 1, a gente vai entender que há uma conexão direta com o livro de Gênesis, capítulo 1, né? O mesmo Jesus que estava lá junto com o Pai na criação, ele é apresentado por João ali como sendo o verbo que estava com Deus e que era Deus, e de que nada do que foi feito lá teria sido feito sem a presença dele. Depois do capítulo 2, como eu disse, que é o evangelho do evangelismo, a gente vê a história do primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná da Galileia, às vezes mal interpretada por alguns, a forma como entendem aquele texto, mas nós vemos Jesus operando o seu primeiro milagre, iniciando o seu ministério, e com certeza pessoas ali tiveram a oportunidade de conhecer o poder de Deus através de Jesus, que era Deus, o Deus encarnado. Quando chega no capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos, e eles conversam, e a gente conhece o capítulo 3, versículo 16 de cor, não é? Quem de nós não conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O texto mais conhecido de cada um de nós, crentes em Jesus, desde a nossa tenra infância. Muito bem, passamos ali por uma evangelização pessoal, um cuidado que Jesus tinha de alcançar os perdidos. Ele ia até eles, às vezes eles vinham até Jesus, mas o que fica claro para nós é a forma e o propósito que Jesus tinha de alcançar os perdidos. Ele tinha estratégias para alcançar os perdidos. Ele veio para pregar o evangelho do reino. E quando chega no capítulo 4, é essa história, a história de uma mulher samaritana. Há uma grande diferença entre o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3, Jesus está falando com um judeu importante, Nicodemos, que por ser tão importante como era na sociedade judaica da sua época, ele veio falar com Jesus à noite, meio que escondido, para que as pessoas não soubessem que ele estava vindo até Jesus, conversar com Jesus. Ele tinha sede dessa água viva, mas ele não queria demonstrar isso publicamente. Ainda hoje há pessoas preocupadas em ter um encontro com Jesus, porque não sabem como é que os outros vão entender a sua mudança de atitude, de caminhada, a sua conversão, a sua mudança de vida. Mas Nicodemos teve um encontro com Jesus, e ali a gente vê Jesus se dirigindo a ele e informando a ele que ele precisava nascer de novo. Agora Jesus quebra um paradigma. Ele está indo da Judéia para a Galileia, e ele podia muito bem passar pelo outro lado do Jordão, onde ele não teria que pisar em terras samaritanas, e esse era o procedimento de todo judeu que se prezava, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e é isso que essa mulher vai dizer
para Jesus quando ele a aborda, mas Jesus, propositalmente, ele vai passar pelas terras de Samaria. Ele sabia que os samaritanos também precisavam ter um encontro pessoal, real, transformador com ele. E Jesus vai pelas terras de Samaria. Ele chega na beira daquele poço ao meio-dia, a hora sexta. Os discípulos então vão até a cidade buscar comida, enquanto Jesus fica ali. E quem é que chega para tirar a água? Uma mulher. Agora percebam a diferença. Se no capítulo 3 ele se dirige a um judeu, conversa com um judeu rico, importante, no capítulo 4 ele está se dirigindo a uma mulher, coisa que judeus não faziam, sobretudo mestre. Jesus era um mestre. Ele está falando com uma mulher da classe baixa da sociedade. Ela era muito provavelmente reconhecida como uma prostituta, uma mulher que tinha vários maridos e sabe lá o que ela fazia para ganhar a vida. O texto não vai deixar claro, mas entendam, além disso, ela era ainda samaritana. Judeus não se davam com os samaritanos. Homens não se dirigiam a mulheres. Jesus, talvez, fosse ele um de nós, não teria demandado aquele tempo para falar ainda mais com uma mulher com um comportamento tão questionável. Mas é ali que Jesus aborda aquela mulher. E o texto vai dizer, meus irmãos, desse contraste da água que aquela mulher tinha, a qual ela havia ido buscar naquele poço, e da água que Jesus podia oferecer para ela. Quais são as estratégias evangelizadoras de Jesus para alcançar essa mulher, que eu gostaria de tirar lições para mim e para você nessa noite? Que estratégias eu e você temos utilizado para alcançar os perdidos? Que paradigmas nós temos quebrado para ir buscar aqueles que estão caminhando passos largos para a morte eterna, para o inferno? Irmãos, é preciso que antes de nós continuarmos, pensemos numa verdade aqui. Esse Jesus vai dizer um pouco à frente que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que não há outro caminho para que alguém possa chegar a Deus, para que alguém seja salvo. Isso quer dizer que se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não está seguindo no caminho que vai te levar para o céu. E só há dois caminhos: um caminho que leva para o céu e outro que leva para o inferno. O inferno existe. As pessoas não querem falar de inferno no século 21, porque mexe com o emocional de muitos e acaba trazendo um desconforto. Não há evangelho sem se falar de pecado, sem se falar de inferno, sem se falar de morte, sem se falar de cruz. O evangelho é vida, o evangelho é eternidade ao lado de Cristo. Mas é preciso que nós reconhecemos que há uma outra proposta para aqueles que não estão ainda em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, e nós temos muitos amigos, conhecidos, parentes, talvez gente dentro da nossa casa, que ainda não está seguindo nesse caminho. Quem de nós sabe quando e como essas pessoas que nós amamos e que ainda não estão em Cristo vão ser recolhidas para a eternidade? E se essas pessoas forem chamadas à eternidade sem terem a oportunidade de ouvir a respeito dessa mensagem salvadora de Jesus? Como é que você vai dormir bem com a sua consciência, sabendo que Deus te deu a oportunidade de apresentar o evangelho de salvação de Jesus aos seus amigos, e de uma hora para outra você fica sabendo que um deles partiu sem ter tido um encontro com Jesus? Ali é o fim, irmãos, ali é o fim.
Precisamos ter estratégias, e essas estratégias vão ser ensinadas por Jesus nesse encontro com a mulher samaritana. Estratégias para alcançarmos os perdidos. Eles estão aguardando, eles precisam ter um encontro com Jesus. E se hoje você é o salvo em Cristo Jesus, é porque alguém um dia foi usado por Jesus para trazer você a Cristo Jesus. Foi usado por Jesus para ser um instrumento dele na sua vida, ao ponto de que você entendesse o plano de salvação e se rendesse a Cristo Jesus e se tornasse uma nova criatura. E se isso não tivesse acontecido, o que seria de mim e o que seria de você? Vamos voltar para o texto. A água física, ela pode evitar que alguém tenha sede, mas durante algum tempo. A água espiritual, Jesus diz que ela vai jorrar dentro daquele que o recebe e vai se tornar uma fonte para a vida eterna. A água física tem um limite, a água física tem uma validade, mas a água que é Jesus, não. A água que é Jesus, ela jorra para a vida eterna. A água física, ela pode lavar o meu corpo, ela pode me limpar por fora, mas a água que é Jesus limpa o meu coração, purifica a minha alma, transforma o meu caráter, faz de mim uma nova criatura. A água que é Jesus trabalha dentro de mim, enquanto a água física só lava as minhas mãos. A água física é limitada em quantidade, mas Jesus não. Ele diz que aquele que recebe dele a água da vida, a ele que é a água viva, nele vai se tornar uma fonte perpétua, que nunca mais vai se secar. A estratégia evangelizadora de Jesus, em primeiro lugar, para alcançar aquela mulher, tem a ver com um ponto em comum entre ele e a mulher. Se você quer levar alguém a Cristo Jesus, encontre um ponto comum entre você e essa pessoa a quem você quer alcançar com a mensagem do Evangelho. Ninguém vai chegar a Cristo Jesus aleatoriamente, porque a palavra de Deus diz que só o Espírito Santo pode trazer alguém a Cristo. Anjos não foram enviados a esse mundo para evangelizar ninguém. Nós fomos ordenados a pregar o Evangelho a toda criatura. Isso quer dizer que as pessoas vêm a Cristo através de nós. Há uma estatística que deixa claro que a maioria das conversões a Jesus acontece através de relacionamentos interpessoais. Algumas pessoas até têm um encontro com Jesus quando tem um sonho mirabolante e eles entendem a mensagem do Evangelho, mas é preciso que alguém as esclareça para que elas tenham conhecimento da verdade. No entanto, a forma de alguém chegar a Cristo é através de um instrumento de Deus, que somos eu e você. E como é que eu vou abrir um diálogo com uma pessoa para falar do Evangelho, se eu não encontro um ponto comum para iniciar a minha conversa? Qual foi o ponto comum entre Jesus e aquela mulher? O primeiro ponto comum ali é que ambos estavam com sede. Era meio-dia. Jesus estava caminhando. Quem está no meio do deserto ao meio-dia, com certeza sente sede. A mulher estava vindo buscar água, porque ela também tinha sede, precisava levar a água para a cidade, para a sua casa, para os seus afazeres, para as suas necessidades. E Jesus se aproxima dela, encontrando esse ponto de conexão, esse ponto comum. Ele pede água. E a mulher olha para Jesus e fala assim: eu não estou entendendo como é que o Senhor, sendo um homem, um judeu, está pedindo água para mim, que sou mulher, e além disso sou samaritana. Sabe qual é o outro ponto comum? Jesus se igualou àquela mulher. O poço era o poço que Jacó havia cavado, e Jacó deixou aquele poço para os seus descendentes. Ambos eram descendentes de Jacó, tanto aquela mulher samaritana quanto Jesus. Ambos vinham da linhagem de Jacó. Por mais que houvesse
a diferença de nacionalidade, naturalidade, não nacionalidade, entre eles, porque um era da região da Samaria e o outro era da região da Judéia, isso não atrapalhou que Jesus se igualasse a ela. Mostra que Jesus ali age na sua humanidade, porque ele demonstra ter sede, ter necessidade humana, mas age também na sua divindade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus olhou para aquela mulher e quando ninguém provavelmente tivesse dado atenção a ela, ele deu, ele se igualou a ela, ele se aproximou dela. Às vezes a gente não consegue se aproximar de alguém para falar do Evangelho, porque muitos de nós se julga superior aos pecadores, aos perdidos, e nós não somos. Por pior que seja o pecado de quem quer que seja, ele é igual ao meu e ao seu, só pode ser perdoado pelo sangue de Jesus. Eu não sou melhor do que ninguém, você também não é. Isso é uma estratégia para alcançar um pecador. Quando você for a alguém para falar do Evangelho de Jesus, diga àquela pessoa: eu sou tão pecador quanto você. Eu vim de onde você está. Eu também pensava como você pensa. Mas o Senhor Jesus me alcançou, a graça de Jesus me alcançou. Evangelho é graça, favor imerecido. A gente não pode usar a nossa condição de filhos de Deus para colocar abaixo de nós aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Tem gente que não quer conversar com crentes, porque acha que o crente é arrogante. Tem gente que não quer conversar com crente, não quer ouvir um crente, porque acha que o crente vai diminuí-lo. E quantos de nós às vezes não faz isso mesmo? Talvez até de forma impensada. Mas é preciso que entendamos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É preciso que entendamos que nós fazemos parte desse todos. É preciso que entendamos que o salário do pecado é a morte, e nós também merecemos morrer por causa dos nossos pecados. A única diferença é que Jesus morreu por nós e por aqueles que ainda não entenderam isso. Mas a nossa salvação não vem pelo mérito meu ou seu, nós a recebemos de graça pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Os pecadores precisam entender isso, que nós somos iguais a eles. Foi isso que Jesus entendeu. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que Jesus demonstrou para aquela mulher. Como é que eu vou falar do amor de Jesus para alguém, se eu não encontrar um ponto comum de conexão na conversa, para abrir a oportunidade de falar de Jesus? Eu aprendi uma estratégia muito interessante. Quando eu estou viajando, no meio do voo, geralmente, tem um tempo em que as luzes da cabine, são diminuídas, se é um voo mais longo, e aí todo mundo relaxa, tira o cinto, alguns vão ao banheiro, às vezes vem o serviço de bordo, e quando tudo está calmo, eu me levanto e vou ao banheiro. Geralmente os comissários, eles se reúnem ou na frente ou no fundo da aeronave. Eu vou onde eles estão, e aí eu vou ao banheiro. Depois que eu saio do banheiro, eu os cumprimento: oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Antônio, sou pastor. Vocês estão muito tempo na companhia? A gente trabalha muito tempo aqui. Eu já encontrei um ponto de conexão comum, a gente está no mesmo voo, E aí, como é que é esse voo? Tem turbulência? Não, esse voo é tranquilo. É costuma atrasar? Não, chega até antes, tranquilo. Que legal. Está lotado hoje, geralmente é assim no fim de semana. A gente começa a conversar, Daqui a pouco, depois que eu já estou conversando com eles, aí eu pergunto assim: gente, vocês passam um perigo aqui no alto, Meu Deus, se cair não sobra nada, Aí eles morrem de rir. Não, é muito seguro, muito seguro. Você vê aí, imagina, percentual de quedas de aeronaves, é muito mais perigoso você andar de carro. Já ouvi isso muitas vezes. Eu falei: é verdade, eu concordo com vocês. Mas e se cair? A gente vai morrer, Aí só, zoião desse tamanho assim, Aí eu falo assim: e se a gente morrer? Vocês vão para onde? Aí abri a oportunidade. Aí umas, às vezes, morrem de rir, outras fecham a cara, não querem mais conversar. Eu falo assim: olha, só tem dois caminhos para quem morre, viu? Ou é céu ou é inferno. Vocês já tiveram encontro com Jesus? Às vezes eu estou com uma camiseta que eu utilizo sempre para voar. O pastor Josias conhece, do Go Action. É uma camiseta que tem 4 símbolos, uma cruz, um coração, um sinal de mais, um sinal de divisão e tal. Eles estão na ordem.
E aí, muitas vezes eu uso aquele tipo de estratégia para falar do Evangelho. O pecado separa o homem de Deus, é o sinal da divisão. Depois vem, sabe, e eu vou falando do plano de salvação para eles. E quando chega no final tem uma interrogação, eles perguntam, e o que significa essa interrogação? Isso aqui é o seguinte: depois que você ouviu toda essa verdade, o que você vai fazer com isso? Você pode aproveitar para a sua vida ou não. Você pode tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, ou você pode simplesmente não querer mais falar comigo a esse respeito e eu vou entender. Raras são as vezes que depois disso eu vou me sentar e não vem um deles ao meu lado e diz assim: obrigado, pastor, por aquela palavra, eu precisava ouvir. Raras são as vezes que não vem um com a desculpa de me dar um copo d'água e diz assim: ora por mim, eu precisava ouvir do Evangelho, eu sou desviado da casa do Senhor e eu precisava ouvir essas verdades. Muitos deles eu tenho contato no celular e eu falo com eles. Um dia um piloto me chamou para ir lá na cabine para tirar aquela fotografia e tal, quando eles querem fazer uma cortesia com um dos passageiros, né? Porque eu orei por ele. São estratégias, são oportunidades que a gente tem. A gente tem essas oportunidades na padaria, a gente tem essas oportunidades no comércio do dia a dia, com os nossos vizinhos de porta. A gente tem essas oportunidades em todo o tempo e nós não as aproveitamos porque não encontramos um ponto de conexão. Ou nos julgamos superiores, ou às vezes até inferiores a quem quer que seja. Mas não, diante de Deus só somos todos iguais. Minha filha morou num prédio durante quase 3 anos em São Paulo. E ela dizia: pai, eu não conheço ninguém. As pessoas se cruzam no elevador e o máximo é bom dia, boa tarde, se você fizer isso, se você disser. Porque às vezes elas nem fingem que nem tem ninguém do seu lado. Assim está o mundo. Quando a gente sai do culto nessa noite, deveria haver uma placa em todo o templo. Eu já vi em alguns, assim, ó: você está entrando num campo missionário. Quando você sai do templo, ali fora já é um campo missionário. As pessoas estão sedentas, elas precisam da água da vida, elas precisam de Jesus, e nós temos essa água para oferecer para elas. Estão morrendo de sede, estão morrendo sem Cristo. Ronaldo Lidório diz que entre os povos não alcançados no Brasil estão algumas categorias que talvez eu e você não identificássemos ainda. Ele é um antropólogo, teólogo. Ele diz: olha, os mais ricos dos ricos são uma categoria de pessoas não alcançadas, porque eles moram dentro das suas casas com portões grandes fechados, abrem no controle remoto, saem, o vizinho nem sabe quem mora ali, ou se sabe, nunca falou com ele. Ou nos grandes condomínios onde ninguém passa, só eles na portaria. Ou nos prédios de um apartamento por andar, e eles já descem do seu elevador privado, entram no seu carro blindado, e só descem dentro de um shopping, onde só há outras pessoas tão ricas quanto eles, para não correrem risco, junto com o restante da sociedade. Um povo não alcançado, os mais ricos dos ricos. Um povo não alcançado, os mais pobres dos pobres, porque eu e você passamos por eles todos os dias na rua, mas não damos atenção, porque eles vão nos incomodar, pedir dinheiro. Não são só os indígenas, os quilombolas, não, os não alcançados estão aí pertinho de nós, e ali fora é campo missionário. O que a gente precisa é encontrar uma conexão. Há um irmão da minha igreja, aliás não é mais a minha igreja, né? Eu ainda não esqueci isso, Campos do Jordão, presbítero Cristian, meu amigo. Ele trabalha em Campos do Jordão com móveis planejados. Ele dizia assim: pastor, você não imagina as casas que eu frequento. Eu entro nas casas de pessoas mais ricas que você pode imaginar, de São Paulo. Vem aqui 1 ou 2 vezes no ano. As mansões estão trancadas nos altos dos morros de Campos do Jordão. Eles me convidam para fazer uma reforma, um móvel para a sua cozinha. E naquela conversa eu encontro um momento para falar de Jesus para eles, porque eu sei que se eu não o fizer, outros não farão, porque outros não terão acesso a eles. Quem é que entra na mansão do Paulo Maluf, lá em Campos do Jordão? Só os empregados. Tomara que um deles seja crente em Jesus e um dia possa falar do amor de Deus para ele, porque com mais ninguém ele vai ter contato. Meus irmãos, Jesus ensina para a gente que tem um ponto de conexão. A inimizade dos povos não atrapalhou a classe
que você vive, se é média, se é baixa, se é média alta, se é alta, não deve te impedir de falar para um pobre ou para um rico. Tem de haver um ponto de conexão. Jesus estava cansado, aquela mulher estava cansada. Isso é a humanidade de Jesus. Havia uma inimizade entre eles, mas Deus não faz acepção de pessoas. E ele se igualou àquela mulher. Esse é o ponto comum que nós precisamos aprender com Jesus para alcançar os perdidos. Mas há uma segunda estratégia de Jesus que a gente vê nesse texto, que é a atitude. Que adianta você ouvir tudo que você está ouvindo nessa noite? Repetidamente, a cada domingo, você ouvir do Evangelho aqui dentro, mas você não tomar uma decisão, uma atitude de sair daqui colocando em prática lá fora o que você está recebendo de Deus nesse lugar. Não é, pastor Antônio? Eu sou tão pecador quanto você, às vezes tão relapso quanto você, mas é Deus que está falando comigo, com você nessa noite. É preciso viver aquilo que nós pregamos e pregar aquilo que vivemos. É preciso, meu irmão, que a gente saia daqui pondo em prática. Amanhã, quem sabe, põe um desafio no seu coração. Eu vou falar de Jesus para alguém amanhã, seja no meu trabalho, na faculdade, na vizinhança, na padaria, na condução. Eu tenho que falar de Jesus para alguém, porque Deus me incomodou a fazer isso. Mas é preciso ter uma atitude, é preciso assumir um compromisso, é preciso ter ciência de que isso é o que Deus espera de você e de mim. Qual foi a atitude de Jesus? A gente precisa ser ativo quando se diz respeito à pregação do Evangelho, e não passivos. O que eu quero dizer com isso? Você está achando que os não crentes de Mococa vão vir ao culto, sentar-se aqui no meio desses bancos para ouvir a pregação do Evangelho? Muito dificilmente isso vai acontecer, porque eles se sentem excluídos entre nós. Tem uns que falam assim: o pessoal vai muito arrumado para a igreja, eu não me sinto bem. Tem um monte de motivos que o diabo coloca no coração das pessoas para que elas não aceitem o seu convite para vir aqui ouvir a palavra sendo pregada nesse lugar. Mas você é a palavra viva lá fora. A palavra que eu e você recebemos aqui, ela precisa repercutir depois daquelas portas. Nós podemos e devemos ir a eles, porque senão eles não virão a nós. Aquela mulher samaritana nunca teria sido alcançada se Jesus não tivesse tomado a atitude de cruzar a região da Samaria e se encontrar com ela ao lado do poço de Jacó, para dizer que ela precisava receber a água da vida. Muitos nunca vão ser alcançados se eu e você não sairmos do nosso banco, da cadeira que sentamos na igreja, para irmos até onde estão os perdidos, porque eles estão sempre nos mesmos lugares. Os bares estão cheios a essa hora. As bocas de fumo lá no Rio de Janeiro estão lotadas. Até a polícia sabe onde elas estão e quem está lá e o que está fazendo lá, mas ninguém faz nada. Os hospitais cheios de doentes, os presídios cheios de criminosos, condenados e outros nem condenados ainda. A igreja está aqui, sentada, adorando, louvando a Deus. Acabou o culto, vou para casa, vivo a minha vida, volto domingo bem. Sento, levanto, leio a Bíblia, canto, fecho o olho, adoro a Deus, volto para casa, volto domingo que vem. Isso não é ser igreja. Ser igreja é ser obediente. Ser igreja é entender o papel que Deus deu para mim e para você, de ir ao encontro dos perdidos aonde eles estão. O campo é o mundo, foi Jesus que disse isso. Eles não virão aqui, nós é que teremos que ir a eles. Jesus saiu de Jerusalém, do seu conforto, e foi caminhando com seus discípulos para Galileia. Ele podia não ter passado por Samaria, mas ele passa por lá propositalmente, porque ele sabia que lá havia uma mulher que precisava ter um encontro com ele. E ele sabia que a vida daquela mulher transformada por ele faria diferença em toda a sua cidade, em Sicar. Ele sabia que aquela mulher, quando tivesse um encontro com ele, a água da vida ia jorrar dela para alcançar muitos outros sedentos, e outros iriam vir a ele. Que bênção quando você alcança alguém para Cristo, e lá na frente você vê este que antes era um perdido, pregando o Evangelho de Jesus para que outros sejam alcançados. A pedrinha na sua coroa aumenta lá no céu. Irmãos, a estratégia de Jesus era a atitude. É preciso agir com prudência.
Mas é preciso agir com coragem, sabe? Cada pessoa tem uma chave que dá acesso ao seu coração. No caso daquela mulher, ela não estava nem aí para Jesus. Quando Jesus chegou para ela e disse: cadê o teu marido? Ali era a chave. Ali ela reconhece o seu pecado. Ali ela entende quem ela é. Aquela mulher nunca teria entendido a sua condição de pecadora se Jesus não tivesse feito ela refletir na sua vida de pecado. Como eu disse aqui, não é o evangelho sem pecado. A gente não pode querer ser politicamente correto e não falar do pecado para não ofender as pessoas. As pessoas só vão entender que elas precisam de Jesus se elas entenderem que são pecadoras. As pessoas só vão sentir vontade de beber água se antes elas entenderem que elas têm sede. É assim que funciona. Esse evangelho oba-oba, esse evangelho do aqui e agora, esse evangelho da prosperidade nesse mundo, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus aponta para o céu. O evangelho de Jesus denuncia o pecado. O evangelho de Jesus aponta para a ferida do homem que se chama pecado, mas apresenta para ele a proposta de cura, que é o sangue de Jesus. Isso é o evangelho. Jesus estava no lugar certo, na hora certa, e aquela mulher teve a oportunidade de ter aquele encontro com ele. Volto a dizer, se você quiser alcançar os perdidos, é só ir aonde eles estão. Eu não conheço Mococa, mas você conhece. Você sabe onde são as praças, onde os jovens e adolescentes perdidos se encontram para bater um papo, para fumar uma maconha. Normal, a juventude está assim. Você sabe. Você sabe onde são os clubes, você sabe onde são os restaurantes que estão lotados de pessoas enchendo a cara de cerveja, saindo de lá e correndo risco de bater o carro na próxima esquina e trazer uma desgraça para sua casa, para sua família e para outras famílias. Você e eu conhecemos a nossa realidade. Os perdidos vão estar sempre nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. O que a gente precisa como igreja é ir ao encontro deles, como Jesus fez com a mulher samaritana. A última estratégia que eu quero aprender com Jesus é sobre a oferta do evangelho. Primeiro tem que ter um ponto de conexão. Depois é preciso também que, além desse ponto de conexão, você tenha atitude, tome uma atitude. Mas em terceiro lugar, Jesus nos ensina como oferecer o evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Ninguém se converterá a Jesus sem antes entender que precisa de Jesus. Tem muita gente oferecendo ação social ao invés do evangelho. E é por isso que tem muitas igrejas que lotam quando os irmãos vão entregar cestas básicas. Mas se você entrega cestas básicas para uma família por 20 anos, o que você está fazendo é assistencialismo e não evangelismo. Alguma coisa tinha que ter mudado. Tem famílias que recebem cesta básica todo mês. Ora, alguma coisa precisa mudar. A cesta básica é só uma abertura para você apresentar o evangelho. Tem gente que vem à igreja, aqui não, né, ainda, mas lá no Rio não há nenhuma quase que não tenha, por causa do ar-condicionado, não, calor miserável, né? E em casa eu vou na igreja, pelo menos durante esse tempo, né, está fresquinho lá. A única coisa que ele não entendeu ainda é a oferta do evangelho de graça e de salvação. Tem gente que vai à igreja lá no Rio de Janeiro, porque a igreja manda o ônibus buscar em casa. O ônibus faz a rota pela cidade. Vocês sabiam que há igrejas lá que têm ônibus próprios? E eles têm roteiros para passar pelas casas das pessoas e trazê-las ao culto. E quando acaba o culto, leva todo mundo em casa de novo. Aí eu vou. Vamos lá, rapaz, o ônibus é bom. Vamos lá, chega lá na igreja antes do culto. Tem até um negócio um filmezinho que passa lá e tal. Um dia eu estava conversando com a senhora. Eu era pastor da igreja da Ilha da Madeira. Eu fui fazer um culto na casa dela e ela me convidou. Hoje ela é uma crente firme, lá na segunda igreja de Itaguaí, graças a Deus por isso. Ela convidou a igreja e nós fomos à casa dela. E eu perguntei para ela, Dona Eleonora, o nome dela? Perguntei para ela, a senhora teve encontro, que ela era de outra igreja. A senhora já teve encontro com Jesus? Ela falou, eu vou na igreja. Não.
O que eu perguntei, se a senhora teve um encontro com Jesus. Não, pastor, mas eu vou na igreja há muito tempo. Eu falei, que bom, mas eu queria saber qual é a sua experiência de salvação. Conta para mim o seu testemunho de conversão. Ela disse, olha, quando a minha filha ficou doente, eu ia na igreja e fiz uma campanha lá de 7 quarta-feira, ela ficou boa. Aí eu comecei na igreja. Falei, que legal. Vamos lá, e mais o que aconteceu? O meu marido ele ficou desempregado. Aí a gente fez outra campanha. Deus abriu uma porta. E a família toda foi para a igreja. Falei, que joia! Família toda na igreja, que legal. E a senhora teve um encontro com Cristo quando? Não. Aí, pastor, aí eu mudei para cá, está longe da igreja. O pastor lá da igreja mandou avisar que tinha um ônibus que ia passar aqui às 6 da tarde, o culto começa às 7. A gente começou a ir no ônibus. Aí a gente continuou indo para a igreja. Aí eu levava uns vizinhos meus, porque lá na igreja, antes de começar o culto, tinha um filme, era muito bom, ar-condicionado, ligava um filme lá, a gente ficava vendo antes de começar o culto, e aí depois tinha aquelas campanhas, os cânticos, muito bom, adoro os cânticos da igreja. E aí quando acabava o culto, trazia a gente até na porta de casa, e a gente está indo para a igreja, outros estão indo para a igreja. Eu falei, que legal, mas eu estou perguntando, quando foi que a senhora teve o encontro com Jesus? A senhora já reconheceu que a senhora é uma pecadora? A senhora já reconheceu que o seu pecado vai te levar para o inferno, se a senhora não se arrepender e confessar diante de Cristo Jesus? A senhora entendeu isso? Não. A senhora não entendeu isso, não. Mas ela ia na igreja há muito tempo. Por causa da campanha, por causa do emprego do marido, por causa da cura da filha, porque tinha ônibus, ar-condicionado e filme. Quantas pessoas ainda não tiveram encontro com Jesus, mas elas vêm à igreja, elas gostam de estar na igreja. Jesus não deixou que isso acontecesse com aquela mulher. Jesus foi na veia. Jesus apresentou para ela a mensagem que ela precisava receber. As pessoas só vão sentir necessidade do evangelho quando elas entenderem o que é o evangelho. A água da vida é diferente, foi o que Jesus disse para ela. Essa água que você vai beber, você vai voltar a ter sede. Mas se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, e eu vou te dar uma água. E quando você beber, você nunca mais vai ter sede. E de dentro de você vão jorrar rios de água viva. A mulher ficou perguntando, mas de onde o senhor vai me dar essa água? O senhor não tem nem com que tirar a água. Cadê seu marido? Eu não tenho marido, já tive 5, eu já estou no 6º. Aí ela entendeu, eu preciso desse Jesus para transformar a minha vida daqui para frente. Eu imagino que aquela mulher caiu em lágrimas porque Jesus não a conhecia. Pessoalmente, nunca eles haviam se encontrado. Mas assim como ele viu Felipe debaixo da figueira e disse, eu já tinha te visto lá debaixo daquela figueira, Jesus sabia que aquela mulher estaria naquele momento e foi ao encontro dela. Jesus marcou o encontro com você aqui nessa noite. Ele conhece você. Ele não te vê no meio da multidão, ele vê você com o seu problema, com a sua dificuldade, com o seu drama, com a sua necessidade, e ele pode suprir, é o único que pode suprir essa necessidade de transformar a sua vida, o seu coração, a sua alma. Talvez você esteja assistindo a gente aqui pelo YouTube, não sei, por outro canal. Não é por acaso. Aquela mulher não estava naquele mesmo horário, naquele mesmo lugar onde Jesus estava, por acaso. Foi Deus quem a levou até lá. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus disse. E a palavra de Deus vai dizer que ninguém é trazido a Jesus por outro, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que alcança o meu coração e o seu. Nós não temos por nós mesmos nenhuma vontade de vir a Jesus, porque somos pecadores, e pecadores mortos nos seus delitos e pecados. Mas Ele nos dá vida, e vida e abundância, quando Ele nos atrai até Ele. Nós não o aceitamos, é Ele que nos aceita e nos torna membros da sua família. Nós precisamos desse Jesus. Só há salvação para aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. As palavras que Jesus falou para aquela mulher penetraram o seu coração, traspassaram o seu coração como uma flecha, e a consciência daquela mulher foi incomodada pela mensagem do Evangelho. Eu espero que nessa noite isso esteja acontecendo na vida de pessoas, aqui nesse ambiente ou quem sabe fora dele.
Eu espero que quando você acessar esse vídeo na internet, o Espírito Santo fale ao seu coração e haja uma transformação no seu caráter, causada pela pregação do evangelho puro do Senhor Jesus, e não pela palavra de alguém que está aqui transmitindo esse evangelho. Homem algum pode entender a beleza que há em Cristo Jesus, a menos que ele se enxergue a si mesmo como um pecador pervertido, caminhando para a morte. Homem algum pode ver Cristo Jesus como solução para a sua vida, sem antes entender, na sua ignorância, o quanto ele está preso pelo pecado nesse mundo. Qual a sua situação diante de Deus hoje? Talvez você esteja como aquela mulher, sem entender muito bem, até o momento em que você reconheça a sua condição de pecador, e nesse momento você reconheça a sua necessidade do perdão para os seus pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Feche o seu olho, por favor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Aquele Jesus que conversou com a mulher samaritana no meio de um deserto, Ele está aqui hoje. Aquele Jesus que estava junto àquela fonte, Ele está aqui hoje, Ele continua vivo. Mas Ele também está à direita de Deus, e Ele também está intercedendo por mim e por você. Aquele Jesus quer continuar falando ao seu coração. Ouça essa canção. Enquanto você ora, enquanto seus olhos estão fechados, se coloque no lugar daquela mulher. Ouça essa canção e entenda o quanto esse encontro fez diferença na vida daquela mulher. Deixe o Espírito Santo completar essa palavra pessoalmente na sua alma, no seu coração. Junto. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Essa mulher está cantando. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que Diga para Jesus que Ele é aquele que sacia sua sede. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber. Você pode ficar de pé para nós cantarmos juntos. Dá-me de beber, pois tenho sede. Diga para Deus isso. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar
Você ouviu o Senhor nessa noite? Eu já ouvi teu falar. Você ouviu a voz de Deus? Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero fazer um convite para você. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tenha bebido dessa água. Jesus está aqui. A fonte da vida que encontrou aquela mulher está aqui. Não sei quem aqui já está em Cristo, não sei quem não está. E se há alguém aqui que ainda não esteja em Cristo, esse é o momento de você dizer como aquela mulher: dá-me de beber, eu tenho sede. Você pode levantar a sua mão onde você estiver, eu vou orar por você. Tem alguém que entendeu a mensagem do Evangelho, que conscientiza-se nesse momento pela ação do Espírito Santo, que precisa de Jesus? Tem alguém aqui entre nós que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus? Talvez você até venha à igreja muitas vezes, como aquela senhora que eu citei, mas é preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus. Há alguém? Eu vou orar por você, se houver. Mas se todos nós somos crentes em Jesus, glória a Deus por isso. Se você está me assistindo aí e precisa ter um encontro com Jesus, faça isso onde você está. Diga para Jesus: Senhor, eu encontrei o Senhor porque o Senhor veio ao meu encontro. O Senhor é a fonte da vida que eu preciso nessa noite, ou nesse dia, ou nessa manhã, no horário que você assistir.